Sim. Boa tarde a todos e todas. Esperamos encontrar todo mundo com muita saúde e em paz em casa nesses tempos de muita preocupação, de muita angústia, né? Estamos aqui tentando encurtar as distâncias desse nosso regional para refletir um pouco sobre a caminhada das comunidades eclesiais de base e a inspiração que o Papa Francisco nos traz. E aí, nessa tarde, a gente vai conversar um pouco com Dom Gabriel, ouvir um pouco da experiência e da mensagem que Dom Gabriel, bispo lá de Floresta, tem para trazer para a gente. E Hermínia vai me ajudar nessa conversa. Sou Franciele, sou daqui da Diocese de Garanhuns, da Comissão Diocesana de SEBS, e tenho colaborado com a Comissão do Regional Nordeste 2 de SEBS com a equipe de comunicação. Então, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria poder estar com vocês, é uma alegria poder encurtar, de alguma forma, as distâncias. Tem sido um desafio para todos nós, para todos os segmentos, conviver e dialogar nesse período de pandemia, e aí as redes sociais têm ocupado um papel importante nesse caminho. E aí, Hermínia, como está Caruaru? Eu estava já conversando um pouquinho antes, né? Caruaru é um polo de confecção, muito movimento, né? E já o governo já autorizou a flexibilização. Aí a gente está vendo como em outros grandes centros que muita gente sai na rua e nem sempre com a prudência que a gente precisava ter, né? Muita gente muito junto. Nem todo mundo mantém a distância, muita gente sem máscara. Aí é muito preocupante a situação nessa pandemia aqui em Caruaru, né? Aí já tem muita gente que contaminado e um número elevado também de pessoas que já se foram. Mas a gente vai também conversar um pouquinho sobre a situação da igreja nessa pandemia e a gente está iniciando essas lives. Foi uma iniciativa da Comissão Regional das SEBS do Nordeste 2, né? A gente tem costume de fazer 3 ou 4 encontros anual, presencial, logicamente, né? E esse ano a gente foi pego de surpresa e a gente não deu mais para se reunir. Aí a gente foi se adaptando a esse novo jeito de se comunicar e uns dias atrás tivemos algumas reuniões por vídeo, né? Videoconferência, e combinamos então de fazer nesse segundo semestre 3 lives, né, para o pessoal ligado às SEBs do Regional Nordeste 2 e para quem gostaria de participar dessas nossas conversas. Então, um primeiro momento é hoje, né, com o convidado especial, que é o Dom Gabriel. Um outro live da gente vai ser daqui uns dias, em setembro, no dia 12 de setembro, se eu não me engano, com o padre Francisco Aquino. Ele é de Fortaleza e é assessor da SEBS também. E um outro live vai ser em outubro, no dia 24 de outubro, com o Gogó, né? Então, o tema que vai ser o fio condutor da gente nessas 3 lives é sobre a igreja no tempo no tempo do Papa Francisco, né? A eclesiologia do Papa Francisco, a Igreja dos Pobres, e a gente também vai dar um destaque para o sino da Amazônia, né? Que seria mais com Gogó. Né? Então, hoje, a gente vai falar, a gente convidou Dom Gabriel, que é um bispo responsável pelas SEBs a nível nacional. Dom Gabriel é italiano, mas ele é brasileiro de coração, né? Ele trabalhou alguns anos, de 2003 até 2013, em Maranhão, na diocese, se eu não me engano, na diocese de Viana. É isso, Dom Gabriel? Isso. E depois ele foi nomeado bispo, e a gente teve a sorte de ele ser nomeado bispo em Floresta, uma diocese aqui da província de Pernambuco, e ele ficou responsável pelas SEBs aqui do regional.
E 2 anos atrás ele assumiu, 1 ano atrás ele assumiu também a responsabilidade ser bispo referencial das SEBs a nível nacional, né? Mas isso são dados assim que não tem muito, não vem muito não tem muito, não é tão interessante. A gente conhece o Dom Gabriel mais como uma pessoa amiga, apaixonado pelo reino de Deus, né? Ele não tem nem cara de bispo, né? E é uma pessoa muito sorridente, como vocês estão percebendo, né? Sempre de bom humor e muito comprometido, então, com a luta pela paz e pela justiça. Então, a gente convidou o Dom Gabriel para falar sobre o tema de hoje, que é a eclesiologia do Papa Francisco. Então, a gente passa a palavra para ele. A gente vai conversar em 3 blocos, né? Cada bloco mais ou menos de 20 minutos, né? Ele vai dar uma fala agora, depois a gente pode fazer algumas perguntas pelo chat, né? Chama assim, parece, né? E a gente dá um intervalo para ver essas perguntas, Franciele vai ver isso, né? E no segundo e terceiro bloco, Dom Gabriel vai poder responder as perguntas, não é isso? Tá bom. Isso. Tá certo. Antes de passar para Dom Gabriel, eu queria agradecer, né? Dom Gabriel, bispo de Floresta, nos está cedendo, fez lá os contatos com a Pastoral da Comunicação de Floresta, e aí eles estão nos ajudando nessa transmissão. A gente está transmitindo esse momento pelo canal do YouTube da Diocese de Floresta, da PASCOM da Diocese de Floresta, pelas páginas do Santuário das Comunidades e do Nordestão das SEBs. Então, agradecer toda essa parceria e acolher a quem está chegando, né? No YouTube a gente já tem mais ou menos 25 pessoas nos assistindo, e no Facebook também o pessoal já está aqui dando abraço, já está marcando presença. É muito bom contar com a presença de todo mundo. Então, Gabriel, é com o senhor. Tá, agradeço. Então, quero dar as boas-vindas a todos e cumprimentar a todos e a todas. Nos falta hoje um pouco a alegria de estarmos juntos, de nos olhar nos olhos, de partilhar o ambiente bonito lá do santuário, a comida das nossas cozinheiras, a alegria de estarmos juntos. Mas até que isso não voltar a ser possível, este é um jeito para nos encontrar e para continuar a nossa reflexão e para juntos caminhar. Então, vamos dar início à nossa reflexão, que hoje quer ser, sobretudo, uma introdução, colocar umas temáticas de introdução para entender esta igreja, como dizia Hermínia, nos tempos do Papa Francisco, mas aproveitando a visão de Papa Francisco, eu diria que a igreja no tempo do Papa Francisco, da Hermínia, da Franciele e de cada um e cada uma de vocês que estão participando e de todos nós batizados. Porque a eclesiologia do Papa Francisco, na verdade, quer recuperar e quer revitalizar a eclesiologia do Concílio Vaticano II, com aquela noção bonita de igreja como povo de Deus, que nos leva a dizer com muito entusiasmo a todos nós sempre, quando a gente pergunta o que é a igreja, quem é a igreja, e todo mundo responde, a igreja somos nós. Pronto. Então, o Papa Francisco está revitalizando de um jeito muito forte esta visão de igreja, que é uma visão de igreja que vem do Concílio Vaticano II. Então, não é importante tanto por ser a eclesiologia do Papa, mas ainda mais é importante porque é um patrimônio comum da igreja inteira há mais de 50 anos. Então, de novo, este patrimônio da igreja que está sendo colocado à disposição a fim de que seja atuado. E como estava dizendo antes, nós podemos afirmar verdadeiramente que é a igreja no tempo de cada um e de cada uma de nós, em que todos nós somos chamados a viver o nosso protagonismo de batizados para dar vida a esta igreja, sem que alguém possa correr o perigo de sentir-se excluído, não chamado, não à altura, mas sabendo que é com a vida, é com a fé, com a graça que
enche a vida de cada um de nós, que esta igreja se forma, e esta igreja vive, e esta igreja enfrenta a sua missão no mundo de hoje. Antes de entrar um pouco mais de perto nas características que o Papa Francisco está salientando, eu queria fazer uma brevíssima introdução, lembrando como é que se origina a igreja, quando é que vive a igreja. Eu penso que, se a gente reflete um momento, igreja vem de uma palavra grega, eclesia, que significa chamado de ou chamado por. Então, quando é que acontece a realidade igreja? Quando há um chamado por alguém. Quando há alguém que chama outros. E é um chamado, eclesia normalmente é traduzido, além de igreja, mas é traduzido também com assembleia, mas não seria a tradução mais certa, porque sendo chamado por alguém, mais do que assembleia, seria convocação. Então, a igreja se dá quando alguém chama, convocando com a sua palavra para uma assembleia, para uma reunião, para um encontro, para uma comunidade. Então, na base de tudo, então, tem um chamado por alguém a fazer a experiência da comunidade na escuta da palavra daquele que chama, visando fazer uma aliança. Assim aconteceu no Antigo Testamento. Deus, aquele que chama sempre, é Ele. Então, a igreja não nasce por uma iniciativa humana. A força da igreja não é a inteligência de alguém, nem a bondade de umas normas. Não. A força, a razão da vida da igreja é um chamado que nos vem de Deus. E nós somos chamados por Deus a fazer a experiência da comunidade, porque Deus sempre une, Quando ele chama Moisés, se chama em função do seu povo. O povo é chamado em função do mundo inteiro. Jesus chama os apóstolos a fim de que sejam pescadores de homens. Então, chama para construir comunidades. É lindo, e todos nós lembramos lá no Monte Horebe, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. É isso aqui. O chamado de Deus é sempre um chamado a fazer comunidade, a fazer povo. E na escuta de Deus. Na escuta de Deus. Porque igreja, povo de Deus, é a serviço do plano de Deus. Do amor de Deus que quer resgatar e que quer salvar a humanidade inteira. Então, é Deus, a sua luz, a sua palavra, o fundamento da vida e da ação da igreja. Nós somos um povo chamado a estarmos juntos para responder a esta palavra, que tem a primazia dentro da experiência da igreja. De qualquer jeito, sempre, nós somos chamados a fazer esta experiência da assembleia, da comunidade, e fazer a experiência desta escuta profunda da palavra de Deus. A igreja se coloca sempre a serviço da palavra de Deus, a serviço do projeto de Deus, a serviço do sonho de Deus, a serviço da salvação que vem de Deus. Nunca a igreja pode fazer algo sem se situar dentro deste programa. Então, por isso, uma igreja, a igreja existe quando tem uma comunidade que escuta, e que escuta este Deus. E escuta a Deus não para saber as coisas, escuta para fazer uma aliança. Vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês. E em Jesus Cristo,
nós temos a nova e eterna aliança. Uma aliança que significa comunhão profunda de vida de todos os chamados com Deus. Isso é fundamental. Sermos igreja, então, somos pessoas que são chamadas a fazer uma experiência de comunidade, unidos pela palavra e capazes de ter a coragem de acolher uma aliança que Deus quer fazer conosco. Porque sempre Deus chama querendo fazer uma aliança. A Eucaristia que nós temos é a aliança nova e eterna que Deus em Jesus quis fazer com todas as pessoas, ajudando-nos a entender que vida de cristão e vida de igreja é comunhão com a vida de Deus. Isto é partilhar deste desejo profundo de Deus da salvação de todas as pessoas. Então, isso, o Papa se move dentro desta visão. Então, Jesus que chama, Jesus que com as suas palavras, com as suas ações nos ensina, Jesus que faz aliança. Então, no centro é a figura de Jesus. Sempre. Não tem como sair desta situação. E o Papa, então, vive dentro desta dimensão de comunhão profunda com o projeto de Deus, e ele também, podemos dizer que o seu ensinamento, o ensinamento da eclesiologia do Papa, não vem somente através de discursos, de homilias, mas também de gestos, de atitudes proféticas. Talvez porque sou italiano, mas uma coisa que marcou profundamente foi uma das primeiras, ou talvez a primeira viagem mesmo que o Papa fez, que foi na ilha de Lampedusa, no sul da Itália, no extremo sul da Itália, onde chegavam todos os migrantes, todas as pessoas que estavam fugindo da guerra e da fome, e que a Europa inteira, a Itália inclusive, queriam barrar, queriam deixar sem acolhê-los. E o Papa foi lá para dar um testemunho de que significa sermos igreja que escuta, igreja que faz aliança com Jesus, que assume como seu papel a missão do próprio Jesus. Então, dentro desta dimensão, se a gente entende que tem uma palavra que nos chama e que somos chamados a experimentar a dimensão da comunidade, um aspecto fundamental da vida da igreja é a fraternidade. Fraternidade parece que seja mais uma dimensão humana que simplesmente religiosa. Mas, de verdade, fraternidade é um dos aspectos fundamentais da dimensão da igreja. Sem viver a autêntica fraternidade, não dá de viver a dimensão da igreja. Ou a gente, diante de Deus Pai, se reconhece irmãos, ou se a gente não se reconhecer irmãos, nem se pode reconhecer filhos ou filhas de Deus. A fraternidade é um aspecto fundamental. Eu estou lembrando neste momento, estava dizendo antes que não é uma dimensão só religiosa, é humana, não podemos esquecer a Revolução Francesa, que falava de justiça, de igualdade e de fraternidade. Eu penso que no mundo estamos tentando de fazer coisas para sermos iguais, mesmo que hoje tenhamos retrocessos gravíssimos. Talvez a liberdade, não a justiça, a liberdade foi um compromisso muito grande ao longo dos anos, mas a fraternidade não deu passos para frente. E a falta de fraternidade se traduz também em uma falta de liberdade, uma falta de igualdade, com certeza.
Então, a fraternidade para nós cristãos é fundamental. Não existe igreja sem fraternidade, não existe nem grego nem judeu, mas todos, nem homem nem mulher, todos somos um em Cristo Jesus. Jesus que não teve medo de chamar os homens de seus irmãos. Então, a experiência da fraternidade. Então, e é na base da fraternidade que o Papa coloca uma das características da igreja. Por exemplo, a igreja é como lugar de proximidade e de encontro. O Papa quer fazer uma igreja que seja uma igreja fraterna. Não uma igreja em que há alguém acima de outros, mas uma igreja em que se possa experimentar a dimensão da fraternidade. E para experimentar esta dimensão da fraternidade, para não fazer desta dimensão só uma teoria, eis a necessidade da proximidade e do encontro. Vocês veem como o Papa Francisco, na sua vida, é uma pessoa que tenta de zerar todas as distâncias. A partir da casa que ele escolheu, a partir de como ele almoça junto com os outros, em todos os gestos que ele faz, mostra este desejo profundo de proximidade. Então, ele vive na sua vida, em primeira pessoa, esta dimensão da proximidade, mas ele prega também uma igreja feita de que viva esta proximidade. Eu estava lembrando antes o gesto de ir para Lampedusa para encontrar as pessoas que estavam atravessando o mar Mediterrâneo, arriscando a própria vida para fugir da guerra ou da morte, mas uma proximidade que visa criar comunhão, que visa criar a pertença em todas as pessoas com a igreja. Aquela proximidade que quer construir uma cultura do encontro com as pessoas. Que fraternidade é se sentir à vontade com as pessoas. Então, por isso que esta dimensão da proximidade é extremamente importante na visão de Papa Francisco. Então, uma primeira característica, diria, que é aquela da proximidade e do encontro. Capacidade da igreja fraterna de olhar para as pessoas com o espírito do samaritano. Vocês se lembram aquela frase de Papa Francisco, que, falando da igreja, diz: eu vejo a igreja neste momento histórico que estamos vivendo como um hospital de campanha. Porque o jeito do Papa de se aproximar das pessoas e o que está sugerindo, está indicando para a igreja que a gente se aproxime das pessoas, não exigindo o respeito de todas as nossas normas, mas de se aproximar com a alma, o espírito do bom samaritano, que vê pessoas feridas pela vida e que quer colocar a misericórdia de Deus, o abraço dos irmãos, a serviço da vida das pessoas. Então, é uma igreja que é consciente de uma riqueza que não vem dela, porque não são as suas regras, mas é uma igreja que é consciente de uma riqueza que é a misericórdia de Deus, que ela deve oferecer para esta humanidade. Jesus veio não para condenar, mas para salvar, para oferecer a misericórdia de Deus a toda criatura humana, para restabelecer a vida na criação, assim como era no projeto originário. Então, é isso aqui. Dizia o Papa, eu estou lendo aqui um trechinho da Evangelii Gaudium. Às vezes sentimos a tentação de ser cristãos
mantendo uma prudente distância das chagas do Senhor. Jesus, entanto, quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros. Quantas vezes o Papa repete esta afirmação? Temos que tocar na carne dos irmãos, sentir o seu sofrimento, partilhar a sua vida, experimentar os seus anseios. Espera que renunciemos a procurar aqueles abrigos pessoais ou comunitários que permitem manter-nos à distância do nó do drama humano, a fim de aceitarmos verdadeiramente entrar em contato com a vida concreta dos outros e conhecermos a força da ternura. Então, é por isso que esta igreja, que quer ser próxima e cheia de ternura, é uma igreja que é casa de misericórdia. Outra característica evidente da eclesiologia do Papa Francisco é esta dimensão da misericórdia. Naquela bula que o Papa fez, que escreveu no início do ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, ele dizia: a igreja vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia. A igreja vive este desejo inexaurível de oferecer misericórdia. A igreja é santa, a igreja é uma maravilha, mas um acento tão grande sobre este desejo da igreja de oferecer a misericórdia de Deus, talvez nunca foi tão explícito como neste tempo. E é por isso que eu dizia antes, a igreja no tempo de Francisco, mas também de Hermínia, e de cada um e de cada uma de nós. Porque a igreja não vive esta ternura, não vive esta proximidade, não vive este desejo de oferecer misericórdia se a nossa vida não se tornou o lugar onde tudo isso acontece. Se os nossos gestos não são capazes de transmitir tudo isso. Continua o Papa dizendo: chegou de novo para a igreja o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão. É o tempo de regresso ao essencial, para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma forma que ressuscita para a nova vida e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. Então, nós podemos ver como verdadeiramente em tudo isso tem uma missão da igreja que seja uma missão de salvação, uma missão de ternura, uma missão de proximidade, uma missão de misericórdia. Pensamos em tudo aquilo que estamos vivendo neste momento e vamos ver como somos convidados e podemos fazer um exame de consciência para ver se temos esta capacidade de sermos uma igreja que se faz próxima, que sabe encontrar e que sabe viver e oferecer a misericórdia. Vamos parar por aqui como primeiro momento? Que alegria, Dom Gabriel. O senhor traz essa igreja que é a igreja de todos nós, né? E aí registrando quem está nos acompanhando e sonhando essa igreja conosco e construindo. A gente tem pessoas aqui do nosso regional, né, da Diocese de Nazaré, de Maceió, de Campina. Tem gente da sua diocese lá de Ibimirim mandando abraço. Imaginava que Ibimirim não faltava. E a gente tem acompanhando pela página do Nordestão das SEBs e pela página do CNLB Nacional, a gente tem um pessoal que chegou aqui de Belém, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Uau. E aí o nosso abraço e a nossa alegria de estar chegando, de estar rompendo as fronteiras do nosso regional nesse momento de escuta e de conversa, né? No chat tem algumas questões aqui, o Raildo lá de Maceió coloca da alegria e manda um abraço para todo mundo que está ajudando nessa construção dessa igreja que pensa o bem-estar social e ecológico, que está do lado dos pequenos e excluídos.
A Maria Divanilda diz da alegria de ouvir um pastor que é comprometido com a causa do reino de Deus. Acho que essa alegria é de todos nós, né? E o Frei Fernandes diz que é bom ouvir a ecologia do Papa Francisco. Um abraço, Frei Fernandes. E aí no Facebook a gente tem também alguns abraços, algumas presenças, e todos muito... A Arquidiocese de Olinda e Recife, pessoal de Caicó, Sidney, lá de Parelhas, se eu não me engano. Tem um monte de gente do Rio Grande do Norte acompanhando a gente pelo Facebook. E é uma alegria falar desse encontro, dessa igreja de encontro, de proximidade e de alegria que se contagia, né? Na alegria do Evangelho, o Papa Francisco fala muito disso, dessa alegria que é contagiante, que irradia. E esse encontro é também construção e momentos de alegria. Hermínia? É muito bom, com muita alegria que a gente escuta a voz de Dom Gabriel pelo seu entusiasmo, né? Colocando esse sonho grande de que o Papa tem, mas não somente o Papa, realmente é um modelo de igreja que vem do Vaticano II, né? Já faz 50 anos, em que a igreja foi definida como o povo de Deus, né? E essas falas de Dom Gabriel de apontar assim, para a proximidade, para o encontro, o chamado que cada um tem, né, que cada um pode assumir, é muito bom perceber esse jeito de ser igreja a partir das pessoas. Eu queria fazer uma comparação com essa fala do Papa e as atitudes que o Papa faz, né? Por exemplo, acolhendo os migrantes ou construindo uma lavandaria lá em Roma, né? Para o pessoal que mora na rua. Eu queria fazer uma comparação com a carta que os bispos escreveram uns dias atrás, os bispos aqui do Brasil, 152 bispos, inclusive Dom Gabriel também assinou essa carta. E essa carta, no meu entender, vai muito nessa linha de uma igreja comprometida, né, com essa igreja que a gente está querendo desde o Vaticano II, uma igreja que nasce, que somos nós, né? Então, na carta, os bispos dizem que evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. E destaca que não é apenas uma relação individual com Deus, mas é um compromisso mesmo com a luta pela paz e pela justiça. E na carta, os bispos dizem assim: somos convocados a apresentar propostas e pactos objetivos, com vistas à superação dos grandes desafios. Aí eu pergunto a Dom Gabriel, será que a gente pode pensar um pouquinho sobre essas propostas, concretizar que tipo de proposta seria, que pacto objetivo seria isso e com quem a gente pode sentar para pensar e colocar em prática essas propostas. Porque, como o Dom Gabriel mesmo já disse, a gente está vivendo um momento na história, aqui no Brasil e no mundo inteiro, muito triste, né? Em que a fraternidade, de fato, parece cada vez mais distante, a desigualdade social está crescendo entre nós, né? Então, se a igreja é fundamental na nossa igreja mostrar misericórdia, mostrar proximidade, né? E lutar por justiça para uma grande parcela da população que não tem. Como é que a gente pode pensar essas propostas e com quem a gente pode juntar forças? Aí eu pergunto, será que a nível do regional ou a nível da CNBB
já tem alguma coisa concreta, né, nessa questão das propostas e pactos objetivos? Eu peço desculpa porque teve uma falha na internet aqui e perdi quase tudo até agora. Estou tentando de entender o sentido. Então, esta era a pergunta a respeito da Carta dos Bispos, daquele ponto em que se fala que é preciso promover um diálogo. Era isso? É só a carta, eu falei da carta, né? E na carta se diz que somos convocados a apresentar propostas e fazer pactos objetivos. Aí a pergunta com quem a gente faz esses pactos? E será que já tem algumas propostas a nível regional ou nacional, a nível da CNBB? E com quem a gente pode se juntar para iniciar ou para continuar construindo um país mais justo? Mas neste momento, estamos num momento de sensibilização. Nós vimos que esta carta foi determinada principalmente do desejo profundo de fidelidade ao projeto de reino de Deus. Então, não dava verdadeiramente para ter a responsabilidade de pastores, de sentir esta responsabilidade e ter a máscara diante dos olhos, fazendo de conta de que nada estivesse acontecendo. Não era mais possível. Então, não teve nenhuma forma de ideologia, mas o desejo profundo e verdadeiro do reino de Deus, e do bem, e da vida de todas as pessoas. Então, é o mesmo desejo nos leva a tentar de abrir um diálogo com todas as forças responsáveis neste país. Agora, neste momento, dizia, estamos no nível da sensibilização, fazer com que este alerta, este convite a despertar do sono da indiferença possa chegar a quanto mais pessoas possível, dentro e fora da igreja. Porque vimos que a carta suscitou uma forte reação, seja positiva como negativa no início, mas depois, como não teve o apoio da mídia, vai acabar se esquecendo. E nós queríamos, em vez que se mantivesse esta atenção profunda, justamente porque o nosso desejo é levar o povo a refletir, a pensar e a fazer um diálogo. Tem momentos em que o povo tem que se unir para refletir e escolher juntos o bem do país e o bem de todos. Então, este momento ainda é um momento, um passo antes, aquele de sensibilizar e tentar de envolver todas as pessoas. Sucessivamente, é claro, que vão ter iniciativas. Por enquanto, temos o Pacto pela Vida e pelo Brasil, que tem várias iniciativas, que já é uma experiência de confronto, de diálogo com outras instituições, e que tem todo o apoio da CNBB, e lá tem já um diálogo encaminhado para ver quais podem ser as ações que a gente pode fazer em favor da vida das pessoas, vamos dizer assim. Quanto à carta, estamos num passo antes, sensibilizar, ajudar o povo a entender que é humano e é cristão, gritar, dar voz aos simples, aos pobres, ao povo, diante de tudo que está acontecendo. Não escutei se tiveram outras perguntas antes. Tá chegando. Era nessa linha, Dom Gabriel, de entender. Do chat, no YouTube, estão chegando algumas questões sobre como a gente fazer e viver essa igreja de misericórdia, essa igreja acolhedora, que caminha com os empobrecidos. A Rosário Silva pergunta, Dom Gabriel, como ser uma igreja próxima? Nossa realidade demonstra uma igreja espiritualista, distante da realidade do povo. E no Facebook, a Fátima também traz essa questão, como podemos sonhar uma igreja mais profética ao lado dos empobrecidos. A carta já é um pouco disso, nesse momento de desgoverno,
é uma voz profética, corajosa, né, de questionar essa estrutura, fazer ecoar essa carta e refletir nas nossas comunidades e traduzir para a linguagem do nosso povo. Talvez seja um caminho, mas o povo quer ouvir do Senhor, né? O que mais a gente pode fazer nessa construção? Eu quero convidar todas as pessoas, sim, as paróquias. Na nossa diocese, a carta foi lida e foi discutida dentro de um encontro diocesano. É um encontro diocesano de pastoral em que tínhamos representantes de todas as paróquias, conversamos a partir sobre a realidade que estamos vivendo como sociedade e como igreja a partir das provocações da carta, sim. Agora, nós temos que entender uma coisa. Eu dizia que a igreja é uma chamada a viver a comunidade na escuta da palavra, visando uma aliança com Deus. Nós não podemos esquecer nenhum destes elementos. Primeiro, podemos ser mais misericordiosos, mais próximos, se a igreja for menos ligada a si mesma. Quando o Papa fala de igreja em saída, ele quer dizer que é uma igreja que deve sair de si mesma para mergulhar na vida do povo. Então, o primeiro passo é isso, reconhecer que na igreja, quem é importante não é a igreja, é Deus. E que a igreja está a serviço de Deus. E que é importantíssima a igreja, é que é santa a igreja porque é um instrumento nas mãos de Deus. Mas, então, primeira coisa é isso. A igreja pode se fazer mais misericordiosa quando contempla mais de perto, com mais lucidez, Deus misericordioso. Deus que desce para libertar e salvar o seu povo. Olhando para Deus que, em Jesus Cristo, se despoja de tudo para ser um entre nós. E nós temos que ser, como igreja, um no meio do povo. E cada cristão tem que partilhar a vida do povo e, na vida do povo, colocar a alegria do Evangelho. Então, primeiro isso. Segunda coisa, numa atenção constante ao que nos vem de Deus. Nós somos muito atentos às nossas tradições e às nossas devoções. Não deixamos Deus falar, porque temos tantas coisas para dizer a Deus. Sejamos mais atentos ao que Deus nos diz. E, para não continuar demais, o aspecto da aliança. Esta é uma dimensão que a gente sempre esquece. Deus faz uma aliança conosco. E a igreja nasce por causa da aliança que Jesus fez conosco, com todas as pessoas. Mas sermos aliados significa partilhar a meta, partilhar a finalidade, partilhar o caminho, partilhar tudo. É o que Jesus chama de comunhão. São Paulo chama de viver em Jesus. Então, isso significa que nós temos que fazer da igreja uma expressão da presença de Jesus no meio de nós. A minha mão não está dizendo que eu estou aqui, o meu rosto não está dizendo que eu estou aqui. Uma comunidade deve dizer que Jesus está aí. E mostrar de fato que Jesus está aí. Nós dividimos Jesus. Agora, Jesus se tornou aquele que nós é o objeto do nosso culto e parou de ser para nós o caminho da nossa vida de fé. Parou de ser aquele que nos acompanha, que nos indica a estrada para encarnar a nossa vida, para encarnar a nossa fé. Nós temos que fazer esta aliança, esta profunda comunhão com Jesus. Eu não devo mostrar aos outros
a santidade da igreja. Eu devo mostrar aos outros, se oferecer aos outros a misericórdia de Deus. Aí se descobre a santidade da igreja. Então, uma igreja mais misericordiosa é uma igreja que vive a comunhão profunda com Jesus Cristo, com o seu viver, com o seu jeito de ser. Então, aqui, haveria de dizer, é isso aqui. A oração para nós é uma dimensão indispensável para fazer esta comunhão com Jesus. Mas lembrando depois que esta comunhão, Jesus depois a expressou e a vivenciou no contato com as pessoas de todos os dias. Então, nós não podemos continuar a dizer é melhor rezar ou é melhor agir. Tem que fazer as duas coisas juntas, porque senão ficam falsas as duas. Então, recuperar diante da tentação que hoje é muito forte, de uma visão muito espiritualista, quase para se defender do mundo, para se separar dos outros, numa visão falsa da santidade, dizendo que a santidade de Jesus se mostrou, se manifestou na união com o gênero humano, na união com os perdidos, com os pecadores, porque Jesus será acusado de frequentar má companhias. Ele estava sempre em companhia daqueles que os bons religiosos evitavam. Então, nós temos que assumir mais esta postura de Jesus, com um espírito mais profético, mais sincero, mais misericordioso. Não sei se respondi. A gente vai bebendo um pouco dessa sabedoria, né? E esse Jesus é um Jesus de escuta e de diálogo. E é um grande desafio. A Carta dos Bispos coloca isso. O cenário político, a nossa conjuntura nos coloca, tanto político quanto eclesial, ao desafio do diálogo, né? De dialogar com o diferente. E aí, do YouTube, uma pessoa lá de Sapucarana, da Diocese de Garanhuns, faz essa pergunta. Como disseminar todo o denuncismo profético do Papa Francisco aos irmãos das SEBs e aos que não são? Porque a gente tem uma igreja muito plural e às vezes a gente se encontra nesse desafio de dialogar com o diferente e a gente não constrói uma sociedade melhor se a gente não seguir por esse caminho, né? Não agir com misericórdia com quem pensa diferente de nós, porque nós também pensamos diferente deles, né? E às vezes quando a gente ataca, é só resposta, né? E esse desafio do diálogo. A Sandra coloca que lições essa pandemia, dentro da da eclesiologia do Papa Francisco, podemos estar aprendendo. Como colocar em prática nas nossas comunidades. E aí, dentro desses desafios da pandemia, a Hermínia tinha algumas reflexões sobre a igreja doméstica também, né, Hermínia? Eu fico muito feliz com a palavra de Dom Gabriel sobre a igreja em saída, porque é exatamente isso que faz parte dessa maneira de ser igreja. Uma igreja que não pode ficar na sacristia, vamos dizer assim, mas é uma igreja que não existe por si mesma, né? O importante não é a igreja, o importante é o reino de Deus, é a missão, né? Então, essa igreja que deve sair de si mesmo. Aí, durante essa pandemia, eu escutei já várias pessoas dizer, isso é uma oportunidade para as famílias se reunir em família e as paróquias se tornar uma rede de comunidades de igrejas domésticas, né? Já que a gente não pode sair, então é um convite às famílias a se reunir em torno da palavra de Deus e aprofundar a sua fé em família. Agora, eu vejo, às vezes, que na prática, dentro das famílias, e é uma pergunta também de como lidar com isso, que muitas famílias assistem muitas programações nas redes das TVs religiosas, né? Tem muita missa, tem muita liturgia, tem muita coisa que a gente fica assistindo, consumindo como
família, né, assistindo o que acontece lá na tela, sem uma participação ativa. Aí a minha pergunta nessa igreja em saída, durante essa pandemia, que a gente não pode ir para celebrações na paróquia, né? Como fazer que as famílias, eu não digo desligar, mas não se ligar tanto às missas, aos textos na televisão, mas que faz isso um terço, uma reza, uma conversa sobre o Evangelho, um trecho da Bíblia em casa, né? Ser agente de transmissão da fé. Como é que a gente podia estimular as pessoas a acreditar, a se autovalorizar, dizer eu sou uma pessoa batizada, eu procuro aprofundar a minha fé e eu quero partilhar o que eu estou entendendo, ou então as minhas dúvidas quanto a alguma palavra de Deus, por exemplo. Né? Então, como é que a gente podia, na comunidade eclesial de base, nas nossas redes de comunidades, incentivar as pessoas a ser agente de transmissão da nossa fé? Por um lado, outra batalha de Papa Francisco, a luta contra o clericalismo. Na igreja de Papa Francisco, mas na igreja do Vaticano II, não tem espaço, não tem lugar para o clericalismo. O problema como o mesmo Papa disse, agora não lembro em qual lugar, há padres que gostam de clericalizar e leigos que pedem para os padres de clericalizá-los. Então, é uma mentalidade que está fortemente enraizada no povo cristão, do clericalismo, de depender. Os padres na igreja têm uma função fantástica, maravilhosa. Ontem eu tive a alegria de celebrar com os padres a missa crismal, porque nós estamos reabrindo agora para as celebrações presenciais nesta época, e antes de reabrir em todas as paróquias, fizemos a celebração com os padres. Então, a vocação, a vida presbiteral é uma vocação fundamental na vida da igreja, mas não é a única, e não é acima das outras vocações. Então, devolver a todos os leigos o seu sacerdócio batismal, dizendo: vocês são capazes de rezar, vocês são capazes de ler a palavra de Deus, vocês são capazes de se deixar estimular por esta palavra de Deus. Vocês são capazes de dirigir a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Eu vejo que muitas dioceses, eu penso que em todo canto no mundo, as celebrações familiares se desenvolveram. Toda diocese produziu o seu material, às vezes as próprias paróquias produziram, e nós não devemos parar de incentivar estas coisas. Olha, não é preciso assistir, porque neste caso o único verbo que se possa usar é assistir a uma missa pela TV, mas vocês podem criar um momento de oração verdadeira, autêntica, profunda entre vocês dentro de casa, na sua família. Então, ajudar com um pouco de material, porque é claro que nem todo mundo pode ter a capacidade imediatamente de fazer isso, mas ajudando, estimulando, este pode ser um progresso muito grande. Ajudar as pessoas a entender que a família tem uma dimensão de vida de fé, nasce num sacramento, vive o amor fraterno, vive o amor conjugal e o amor paterno e materno, e é igreja. Então, como a igreja pode celebrar, como a igreja pode rezar, pode se alimentar da oração dentro do lar familiar. Então, isso para mim é uma dimensão importante, ajudar as pessoas a entender que é isso, que se constrói a igreja porque cada um de nós é protagonista na vida da igreja. Segunda coisa, o que estava dizendo até agora, o fato da aliança. Esta aliança que a gente deve selar com Deus na missão.
Eu não assisto a uma missa para satisfazer a minha saudade do momento do sagrado. É claro que quando eu sou uma pessoa doente, não posso sair de casa, uma celebração bonita da missa numa TV me ajuda, mas normalmente, eu vejo que tem pessoas que preferem a missa na TV, a missa na sua comunidade, ou a celebração da palavra na sua comunidade, ou a celebração dentro da sua família. Isso seria ter preguiça ou falta de fé diante da aliança com Jesus, porque eu não me comprometo com nada e com ninguém naquele momento. Eu só estou satisfazendo uma minha necessidade religiosa, mas não é o compromisso com Jesus, porque é quando eu coloco a minha vida junto com os outros, chamados a fazer comunidade, à disposição do reino de Deus e do serviço de Deus, que eu estou crescendo e estou edificando a minha. Então, dizer às claras, pessoal, a sua oração feita em família, aquela celebração da palavra que às vezes pode ser meio chata lá com aquele animador que você não gosta na sua pequena comunidade, é infinitamente melhor daquela missa bonita que você escuta pela TV ou pelo rádio, porque é o estabelecer a aliança da minha vida junto com a vida de Jesus. É dizer, eu estou aqui, eu me disponho, eu estou com as mãos na massa, eu estou disposto a caminhar a fim de que, através dos meus passos, o Evangelho de Jesus caminhe pelas estradas da minha comunidade. Isso é fundamental. Muito bem, o Dom Gabriel encanta assim do jeito que ele fala, né? Aí tira todas é muito legal, é muito bonito, porque a gente podia conversar sobre os mazelas, né, do clero, dos padres e tal, mas é muito bom escutar o Dom Gabriel dizer que a gente tem que apostar mesmo nas famílias, nos leigos, e dizer que cada família, que cada pessoa é capaz, realmente, como o senhor estava dizendo, capaz de estudar, de rezar com as suas próprias palavras, né? Tem tanta figura bíblica que também diz, Senhor, não sei falar, né? Não sei rezar. E Deus diz, não, mas vá em frente e você vai conseguir, né? É assim, talvez, que a gente tem que se encher de coragem e como o senhor está dizendo, incentivar as pessoas a se expressar, né? E se fazer parte ativa, né, dessa aliança. Né? Não deixar a aliança entre Deus e o Padre, mas, né, fazer parte dessa aliança como a gente que faz, né? Tanto na sua oração como numa prática, né, na comunidade. É muito importante, muito bom ouvir o senhor falar assim. É uma alegria. E no Facebook tem uma pessoa cutucando, porque nós começamos o dia com a nomeação do novo núncio. E É verdade. aí o Maurício está perguntando se ele tem uma sensibilidade eclesial para com os pobres. E ele tem uma sintonia com o profetismo do Papa. Sabe, eu sou bispo de Floresta, que sem nada dizer contra a Floresta, mas não é Nova York, é uma pequena cidade no sertão do Pernambuco. Não estou por dentro de tantas coisas. Eu conheço só um nome, sei que se chama Giambattista e que é de Bolonha, é uma cidade da Itália, que tem mais ou menos quase a minha idade, mas não conheço a trajetória dele, a não ser o que está escrito no site da CNB, da CNBB, é que ele foi núncio apostólico na Índia até agora, então um lugar muito difícil, então devo pensar que seja uma pessoa que tem capacidade muito boas. Agora, vamos ver quando ele chegar, mas com certeza vai ser uma pessoa que com muita sabedoria e com muita fé sabe ajudar a nossa Igreja do Brasil a dar passos para frente. É isso.
Tem um pessoal muito feliz de estar com a gente hoje, agradecendo, falando do encanto que é ouvir Dom Gabriel, da alegria e dos desafios que é viver essa igreja comprometida com os mais pobres. E É, José Brilhante, lá de Guarabira, está colocando, questionando um obrigado. pouco esse modelo de igreja, os modelos de paróquia que a gente tem hoje, se eles não fortalecem esse clericalismo, que a gente já devia estar num processo de desconstrução. E aí Brilhante traz que o modelo que a gente tem hoje acaba fortalecendo isso. E Dalva, irmã Dalva, lá de Ibimirim, diz que às vezes nem sei mais o que dizer e nem fazer com essa problemática que o Dom Gabriel está falando, de os batizados se comprometerem com o Jesus dos pobres. Que acho que não é o desafio só de Ibimirim, não, né? Não, é de todos. É de todos. É porque, sabe, uma igreja em saída é uma igreja capaz de uma contínua conversão. Porque dentro da igreja nós temos todas as nossas certezas. Fora da igreja, fora da sagrestia, nas ruas, nas casas, nos lugares onde o povo vive, sofre, luta, espera. Aí nós descobrimos que tantas coisas que aprendemos devem passar pelo crivo da experiência de todos os dias. Não porque não sejam verdadeiras, mas porque devem se encarnar dentro de uma realidade. E para encarnar-se, precisa de uma capacidade de acolher, de escutar, e de sentir aquela compaixão, aquela união profunda com todos os nossos irmãos e irmãs. Então, isso é verdadeiro. Agora, o problema é quando a igreja se coloca ao centro da sua atenção. Tudo se faz para continuar a vida da nossa igreja, a vida da nossa paróquia, linda, bonita, como sempre foi até agora. E nos esquecemos de olhar para o que está acontecendo e como a nossa igreja, linda e maravilhosa que foi até agora, pode desenvolver a sua missão na realidade que está vivendo. Porque a igreja não pode ser um oásis fora da realidade, mas deve ser uma casa no meio das outras casas em que se acolhem as pessoas e se devolve aquela esperança, aquela alegria, aquela paz, aquele amor que muitas vezes está faltando. Eu penso que com todas as TVs que nós temos, com todos os grupos que temos, não está faltando oração. Mas de todas estas orações, quantas se transformam em amor verdadeiro? Isso é importante. As nossas novenas, que celebram os santos, se transformam em amor com os nossos irmãos, em atenção, em cuidado, em postura samaritana com as pessoas. Se uma oração não me leva a amar mais, é falsa. É oração pagã. Tem nada a ver com Jesus ou com Deus da Bíblia. Uma oração que não me conduz a crescer no amor não serve. Então, eu penso e espero que todas as nossas orações sejam nesta direção. E que todo mundo reze com esta vontade de entrar em comunhão profunda com Jesus e amar mais o nosso próximo. Mas muitas vezes a vida das nossas paróquias está contradizendo tudo isso, porque vemos coisas, estamos vendo coisas maravilhosas, mas depois esta atenção, este cuidado, esta capacidade de estar em sintonia com as pessoas mais simples e também com as pessoas mais afastadas, também com as pessoas que mais pecaram, fica difícil. Quanto é mais fácil afirmar a nossa verdade e jogar a nossa verdade na cara das pessoas que não sentir compaixão, acompanhá-las, e como Jesus na estrada de Emaús fazer entender as coisas aos poucos, partilhando o mesmo cansaço do mesmo caminho. Quanto é difícil, né? Eu lembro aquela frase,
o número, me dê a possibilidade de citar o número 49 do Evangelii Gaudium, que todos nós conhecemos. Prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. São palavras que aquecem o coração, só que devem incomodar as nossas consciências. Porque não é suficiente o Papa dizer que quer uma igreja nas estradas se depois eu e cada um de vocês aqui não saímos pelas estradas. O Papa está fazendo. O Papa. Com o limite da sua idade e com o limite da sua posição. Mas nós estamos fazendo isso? Na programação das nossas paróquias, estamos fazendo isso? Na vida dos nossos grupos, estamos fazendo isso? Nas nossas sedes, estamos fazendo isso? Então, prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às suas próprias seguranças. Estamos olhando para frente, sabendo que temos um tesouro nas mãos, o amor de Deus a oferecer para todos. Estamos indo às pessoas com a alegria daqueles que têm estas misericórdias de Deus para partilhar. Uma das características da igreja do Papa Francisco é também a alegria. Quando ele repete o que foi escrito também no documento de Aparecida, a igreja evangeliza por atração e se atrai com a alegria de viver o evangelho, com a alegria de viver a misericórdia, com a alegria de partilhar a vida com as pessoas. Isso é fundamental. Então, esta visão de eclesiologia de Francisco nos coloca diante de uma escolha. E a escolha não é o que a igreja está fazendo. A igreja é em nós. O que é que vamos fazer daqui para frente? Nós, igreja. E por isso, não, eu dizia, é a igreja no tempo de Gabriel, da Hermínia, da Franciele, da Cida e de todos os outros que aqui estão nos acompanhando nestes dias, porque nós estamos dando um rosto à nossa igreja. Então, nós que temos que nos converter continuamente, porque é uma igreja que se deixa iluminar e converter pela palavra de Deus e que, amando, chama a conversão um mundo que está oferecendo muitos ídolos e está esquecendo o Deus do amor, Deus da paz. É só ver a violência, é só ver a desigualdade, é só ver as injustiças, é só ver a arrogância que nós estamos experimentando neste período da nossa história. Então, eu e cada um de vocês, o que é que nós dizemos e o que queremos fazer com a nossa igreja? É muito encantador, viu, as suas palavras. Mas, mesmo assim, eu não sei se tem algumas perguntas assim pelo pessoal, mas agora, o senhor falando assim, eu me lembrei que em março passado o senhor deu uma entrevista e falou exatamente sobre essas coisas, que a igreja somos nós e que o senhor fez até um questionamento sobre o poder do clero, né? Até quando que nós vamos deixar que a igreja, que o poder na igreja seja concentrado nas mãos do clero, né? Aí, sim, foi lá em Guayaquil, a igreja somos nós, então eu sei muito bem que é tudo um processo, né? Não é de hoje para amanhã que as coisas vão mudar. A gente tem escutado nos últimos anos muitas reclamações sobre o clericalismo e tal, né? E é muito, muito bom ouvir o senhor falar sobre essa responsabilidade de cada uma de nós, né? Que a gente pode dar uma contribuição nessa igreja em saída, né? Mostrar essa compaixão, mostrar
a nossa capacidade de formar comunidade, de incentivar as famílias e tal. Agora, a gente vê, assim, nos últimos 30 anos, uma formação nos seminários, no clero, que deixam muito a desejar. Assim, a gente escuta muita reclamação mesmo sobre o clero que concentra o poder nas suas mãos. Aí eu pergunto ao senhor, a nível da CNBB Regional Nordeste 2, ou como é que o pensamento dos bispos para melhorar, para que os padres, que a gente gosta de trabalhar com eles, mas para que os padres sejam mais aptos a descentralizar o poder que tem, que eles também incentivam a gente a assumir responsabilidades e partilhem um pouquinho do poder que tem dentro de uma estrutura paroquial. Como é que o senhor está vendo isso? É possível a gente sonhar com isso? Sim, é possível, devemos sonhar, mas devemos também tomar iniciativas. Eu penso que o problema da formação é um problema verdadeiro, é um problema constante. Nos encontros dos bispos, sempre ou quase sempre se fala do desafio, mais do que um problema, é um desafio, o desafio da formação dos futuros presbíteros, porque nós temos na nossa frente jovens que estão abrindo a sua vida a um chamado de Deus, então pessoas boas, pessoas que querem se colocar verdadeiramente a serviço. Agora nós temos que ajudar essas pessoas a entrar numa dimensão diferente de igreja, assim como o concílio desenhou e não como era antigamente, porque temos também uma volta ao passado, uma tentação de percorrer estradas antigas que produziram também coisas boas, mas que agora estão produzindo o que estão produzindo. Então, termos a coragem e a fé para responder a Deus nos dias de hoje. Então, nós temos que ver um pouco as nossas comunidades. Qual vida das nossas comunidades? Porque os jovens saem de comunidades. Então, qual vida de fé, qual vida de igreja, qual o tipo de serviço, qual o tipo de comunhão as nossas comunidades estão vivendo para serem características que dão força e animam estes jovens também para a vida no ministério presbiteral. E depois podemos ver também que tipo de formação oferecer para eles. A coisa é um pouco delicada, mas eu tenho certeza que vamos chegar lá, porque vejo que estão se multiplicando pelo Brasil afora experiências diferentes em que, junto com o estudo, a necessária união entre a oração, isto é, a fé, a experiência pessoal de Deus, com a missão, está se espalhando. Então, temos sinais que alguma coisa está se movendo. Então, eu tenho confiança. Agora, é claro que é nossa responsabilidade vigiar e acompanhar estes jovens, a fim de que a generosidade dele não seja vencida por antigos pecados que sempre afetam a vida também dos clérigos. Eu lembro aquele discurso que o Papa Francisco fez em 2014 à Cúria Romana, e que foi terrível, mas é bom, porque também, iniciando com a maior generosidade, podemos terminar um pouco se acomodando. Então, a tentação para se acomodar sempre existiu, e vai existir sempre. Agora, nós temos que acompanhar estes jovens, primeiro, através da vida das comunidades. Que vida produz estes jovens? Que comunidades estão fazendo surgir também vocações a um serviço diferente dentro da igreja, como pode ser o serviço ordenado. E depois, acompanhando esta juventude, também comunidades, o bispo primeiro, é claro, e todos os responsáveis, a fim de que não haja este acomodamento, mas continue sendo sempre vivo o desejo de responder a um chamado de Deus, não
não dos meus programas, dos meus projetos, não de tantas outras coisas. Tem muita gente no chat inquieto com isso, né? Com quem chega ou já está com esse desejo muito forte, tanto o leigo quanto o clero, de voltar ao passado, de se alimentar única e exclusivamente da tradição. Tem vários questionamentos de como viver, de como enfrentar esses desafios, de como estar e ser igreja com gente defendendo fascismo ou defendendo coisas que são totalmente contrárias à nossa fé. Acho que é o anseio de todos nós, né? Essa resposta que a gente só encontra no amor de Deus, né? Com muita misericórdia para dialogar com fascistas, se é que se dialoga. É difícil dialogar, mas temos que ajudar as pessoas a entender que o nosso sonho é o reino de Deus, é o Evangelho, a palavra de Deus, não é uma ideologia. Então, não se pode pensar de viver o Evangelho a partir de uma ideologia que não reconhece o amor e não reconhece a fraternidade. Não tem condição nenhuma, não tem condição. Mas eu quero convidar as pessoas a estar perto dos seus padres. Mostrar o carinho que vocês têm com os seus padres e mostrar as exigências. Mostrar que vocês estão esperando de construir junto com ele uma igreja em saída, uma igreja fraterna, uma igreja de ternura, uma igreja de alegria, uma igreja pobre para com os pobres. E que não quer uma coisa diferente. Porque se vocês se afastarem do Padre e deixam que perto do Padre estejam presentes só as pessoas que sempre sabem dizer sim e que são clericalizadas que nem o Padre, vai ser difícil. Então, manifestem o seu carinho com o seu Padre, a sua presença, a sua participação, e mostrem que, assim como cada pessoa é chamada a ser parte da igreja, e a construir esta igreja, que é a igreja de Jesus, a igreja dos pobres, o Padre também é chamado a fazer isso, e que ele possa sentir o carinho e a ajuda de vocês, o acompanhamento de vocês. Eu penso que, sim, a gente envelhecendo às vezes fica um pouco mais duro, mas normalmente depois os outros vão se deixar ajudar com certeza. Então, sim. Nós vamos caminhando para os nossos 10 minutos finais, né? O último ponto, o senhor tocava na importância da formação e de acompanhar, e aí eu estou dividindo essa mesa virtual com duas pessoas que o testemunho inspiraram nomes de escola Fé e Política, e aí, como é o chão que eu piso, eu não podia deixar de parabenizar e agradecer pelo testemunho de vocês dois. Hermínia dá nome à Escola Fé e Política de Caruaru e Dom Gabriel à Escola de Cidadania de Floresta, não é isso, Dom Gabriel? Não foi uma surpresa quando me disseram que tinha colocado o meu nome. Eu até me senti um pouco. Fiquei. Mas tá bom, eu fico feliz se isso significa que descobriram que a minha presença em Floresta, o meu caminhar junto com este povo de Florestas, é na direção de fazer uma igreja sempre mais encarnada, sempre mais próxima da realidade das pessoas do povo. Fico feliz nisso. Os desafios não são poucos, na verdade, porque celebrar bem é uma coisa importante, mas é infinitamente mais simples do que viver todos os dias o Evangelho de Jesus. Então, ótimo. Eu tenho alguns avisos. Hermínia? Não, eu sou muito feliz com essa conversa, anima a gente mesmo, né? Anima e valoriza a gente também e também aponta para a nossa responsabilidade de caminhar juntos com os párocos, com os padres, como o senhor diz, de não deixar eles somente com aquele grupo de pessoas que
que fazem tudo o que o padre mandar, né? Aquele padre, o clericalismo, que não questiona. É muito importante, senão a gente não vai mudar nem nunca. É muita responsabilidade para todos nós de caminhar juntos, né? Dando resposta a essa aliança que Deus tanto quer com a gente. Eu fico muito feliz pela alegria, né? Que Dom Gabriel passa para nós, a maneira de falar, cheia de esperança, cheia de alegria. Eu agradeço muito pela colaboração dele nesse momento, né, nessa conversa, e eu só tenho a agradecer. Tá bom. Eu não falei de um assunto porque vai ser também temática do próximo encontro, que o Papa Francisco, mas não quero deixar de nomear esta coisa. O Papa Francisco fala sempre de um caminhar juntos, que a Igreja é fruto de um caminhar juntos, aquele que em termini técnicos se chama de sinodalidade, de experiência, e que toda a igreja particular, e toda a paróquia tem que tentar de experimentar e de viver através dos seus conselhos, conselho econômico, conselho de pastoral, de todas estas coisas. Eu estava lembrando uma vez que a questão foi essa, estávamos conversando sobre o Conselho Econômico e uma pessoa me perguntou, mas o valor do Conselho Econômico pode decidir ou só pode aconselhar? É como dizer quem é que manda. Então, não deveria ser esta a ótica com a qual a gente se aproxima dos conselhos. Não é tanto para saber se eu só posso dar um conselho ou se juntos podemos tomar uma decisão. É redescobrir a alegria de caminhar juntos, de se converter com a ajuda uns dos outros. É claro, com responsabilidades diferentes, com tipologia de estudo diferente, mas todos com a mesma fé, todos com o mesmo batismo, todos com o mesmo desejo de santidade, todos com o mesmo caminho de missão que nós estamos percorrendo. Então, outra dimensão que eu quis deixar de lado, mas porque, se não lembro mal, vai ter um encontro para enfrentar este assunto, é que sempre a Igreja é chamada a caminhar juntos. O Papa Francisco está insistindo muito sobre este aspecto da sinodalidade, o caminhar junto, tomar decisões juntos. O que tem a ver com a vida de todos tem que ser decidido por todos juntos. Quanto mais na vida das nossas paróquias, quanto mais na ação missionária das nossas paróquias, quanto mais nos programas futuros das nossas paróquias e das nossas dioceses e da igreja inteira. Então, assim, para cumprimentar, para se despedir, deixar também este convite a redescobrir a beleza de não caminhar sozinhos dentro da igreja, mas de caminhar juntos, para dizer que uma pessoa que se isole de todos os outros, que faça suas orações por sua conta, não está me ajudando a caminhar junto com Deus, não está se dispondo a fazer crescer a nossa igreja. Experimentamos, que possamos experimentar todos juntos esta dificuldade, esta alegria profunda de sermos um povo que está peregrinando, que está a caminho para o encontro com Deus, está fazendo isso todos juntos, ajudando-nos uns aos outros. Eu acredito que na próxima live da Comissão Regional do Nordeste 2, com o padre Aquino, a gente vai aprofundar exatamente esse último ponto, essa questão de uma igreja sinodal, uma igreja a partir dos pobres, uma igreja em que a gente caminha juntos. Então, já é uma palavra que vai indicando, né, a conversa que a gente vai ter com o padre Aquino. Muito obrigada, Dom Gabriel. Pronto, a todos vocês e a todas vocês. Calma aí, tem avisos da paróquia. Peraí. Pronto. Agradecer, né? Agradecer a todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando e quem chegar depois,
porque a live vai ficar salva nos nossos canais, na página do Santuário das Comunidades, no YouTube da PASCOM da Diocese de Floresta, no Facebook do Nordestão das SEBs, e por aí a gente vai se encontrando. Então, nossa gratidão por quem chegou e acompanhou a gente até aqui. Nossa gratidão por quem ajudou a construir, né? Vocês não estão vendo, mas o menino, cadê o nome do menino? Libânio. Está escondidinho, Libânio está escondidinho, lá de Floresta, ajudando a gente a fazer essa transmissão. Então, nosso muito obrigado a Libânio e a PASCOM da Diocese de Floresta. Esse momento foi construído pela Comissão Regional de SEBs, né, do Nordeste 2, e aí foi pensado com Dom Gabriel, com Cida e Hermínia, que representam o estado de Pernambuco na comissão, com Israel de Alagoas, com Alvina da Paraíba e com Ivete do Rio Grande do Norte. Estão todos aí no chat mandando beijo, mandando abraço, e aí morrendo de saudade de todos vocês. Nossa gratidão por oferecer esse momento. E aí, Fernanda, que é secretária dessa comissão e que tem me acompanhado, ou eu tenho acompanhado ela nessa parte de comunicação. Então, é um momento construído a muitas mãos, e a gente quer agradecer e quer lembrar todas essas mãos que ajudaram a construir esse momento. E aí, a gente tem, no próximo dia 12 de setembro, a próxima live formativa, né, que vai ser com o padre Aquino Júnior, e o Santuário das Comunidades vai estar promovendo uma semana que vem, dia 5, nesse mesmo horário, no mesmo canal do Santuário das Comunidades, para conversar um pouco sobre a auditoria cidadã da dívida. E aí, Ivo Lebospan vai estar com a gente conversando nesse momento, né, Hermínia? Além disso, sou da Diocese de Garanhuns, na comissão e na Escola Fé e Política, e aí pensando em formas de continuar alimentando a nossa fé, a nossa espiritualidade, a esperança, a gente vai dar início numa ação conjunta a uma escola bíblica virtual, e aí eu já queria convidar todo mundo a pensar e a refletir se o momento é esse de estudar a palavra de Deus com a gente. A gente tem o desafio de fazer isso virtualmente, mas a gente achou que era um momento de se encontrar também. Então, os encontros serão pelo Google Meet, serão encontros fechados, a gente tem um link de inscrição aqui na página do Santuário. E aí, para evitar alguns problemas que já estão tendo, né, de invasões e tal, a gente vai disponibilizar o link só para quem se inscrever no curso. Então, vai ser muito bom encontrar vocês nessa escola bíblica virtual. Nosso primeiro encontro vai ser dia 7 de setembro, numa data bem simbólica, em alusão ao Grito dos Excluídos. E na construção enfrentando os vários desafios de como garantir a nossa sobrevivência, a nossa caminhada. Aqui na Diocese a gente realiza todos os anos a Festa da Colheita, que é um grande momento de celebração, de encontro, de partilha. E aí a Festa da Colheita esse ano não vai dar para ser presencial, a gente não vai poder se encontrar. Mas a Festa da Colheita, além desse momento de encontro, é um momento de nos ajudar e nos garantir renda. Toda a renda arrecadada na Festa da Colheita garante a sustentabilidade do nosso trabalho. E aí a gente a comissão pensando formas de garantir o 2021, né, de trabalho, de formação, de manutenção da casa, de formação lá no Sítio Cruz. A gente está lançando uma vaquinha virtual para arrecadar fundos, né, para a manutenção do nosso trabalho. Então, vou colocar o link, não está ainda na página do Santuário, mas eu vou colocar na página do Santuário o link da vaquinha, e aí quem puder ajudar, quem puder nos ajudar a manter nosso trabalho, Deus abençoe, a gente fica muito grato. Então, muito felizes por esse dia, por esse momento de alimentar a esperança de fato, muito felizes pela participação de todos. E aí, Dom Gabriel, suas palavras finais, sua bênção, a gente tem mais um minutinho. Tá bom, foi importante retomar o contato entre nós, fortalecer os laços de união, de amizade entre nós, de companheirismo para caminhar juntos.
Então, a gente se vê de novo agora o dia 12 para continuar esta reflexão, para nós todos colocar as mãos na massa, mãos à obra, para dar forma a esta igreja, assim como o Espírito de Deus está nos sugerindo, porque o Papa, vamos lembrar, é um sinal, é da atenção do Espírito para a sua igreja. Então, que cada um de nós, que cada uma de nós, após refletir, após rezar, após do pensar, decida, e decida de dar corpo a esta igreja. Que Deus nos acompanhe, dê força à nossa esperança, dê energia à nossa fé, e nos ajude a sermos instrumentos da caridade de Deus. Amém. Amém. Tchau, tchau a todos vocês, viu? Abraço Tchau. para todo mundo.